Pensa só como as coisas mudaram na comunicação, né? O fascínio de você ser um correspondente antigamente. Pensa que você está lá em Nova York, onde as coisas todas acontecem, e aqui no Brasil ninguém sabe o que está acontecendo lá. Você não tem comunicação, você não tem nada. Para chegar uma imagem no negócio, imagina que você produzia uma reportagem e vinha de avião. Chegava aqui, você ia lá e exibia, e mostrava para o Brasil aquilo que ninguém conhecia. E assim, com a evolução, e ainda bem, tecnologia, tudo mais dinâmico, qual é o papel assim do correspondente de fato hoje, né? Hoje você tá lá, as imagens chegam em qualquer lugar, chegam em qualquer canto, a todo instante, na hora que tá acontecendo, é ao vivo, é tudo tal. Então assim, o que que muda, né? O que que muda do papel de você ser um correspondente ou não? De você estar lá exatamente no local ou não? Tem muita gente que enxerga uma identidade, é legal, você traz uma curiosidade, mas cada dia vai ficando mais difícil de você surpreender, de você trazer algo diferente para um outro lugar, porque é tudo muito rápido, é tudo muito dinâmico. Então, quando você está lá, sou um correspondente hoje, é mais difícil eu justificar a minha posição lá do que era antigamente. É cada vez mais difícil, né? Eu tenho que oferecer alguma coisa que, cara, que ninguém com o celular do lado vai mostrar, ninguém com o celular do lado vai transmitir aquilo para outra pessoa, para você ter o ineditismo, né? Para você gerar aquele impacto. É óbvio que ainda prevalecem os veículos sérios e tudo mais, enfim, todo mundo com o seu espaço e tal, mas é mais difícil. Então, assim, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que o correspondente de antigamente, ele tinha uma diferença, ele tinha um papel muito mais preponderante e que talvez fosse mais, digamos, emocionante, e aí falando por mim, fosse mais emocionante, mais desafiador, mais interessante do que apresentar um jornal em formato de bancada, com seu roteiro e tudo mais. E hoje em dia eu acho que é isso, o jornal ali, dependendo do formato, do jeito que ele é, ele segue com os mesmos desafios colocados e talvez o correspondente, não sei se tem desafios tão prazerosos ou tão grandes quanto anteriormente. Então, assim, falando hoje por mim, eu vivi um tempo que eu peguei ainda um momento bom dessa coisa do ponto de vista de fazer matéria, de construir matéria, porque a gente tem muito em vários lugares essa coisa de correspondente, que assim, o cara ele tá lá num outro país, mas daí ele tá lá numa cidade, o caso aconteceu do outro lado do país. E aí pega umas imagens que uma emissora de lá que você tem contrato forneceu para você, você faz basicamente uma tradução de texto daquilo que um outro repórter foi lá e fez, você usa as imagens e você aparece ali na TV falando. Então, assim, aí é um papel mais de tradutor do que de correspondente, de jornalista de fato, né, de repórter, é um papel mais de tradutor. Então, eu peguei um pouco disso, mas eu peguei também um bom período que eu viajava mesmo, e aí fazia as matérias que eram produzidas inteiramente por nós e tal. Então, esse aspecto era legal, era gostoso. Agora, do ponto de vista de bancada, é outra coisa, completamente diferente, né? Um negócio bem diferente, assim, de exercício de função mesmo. E aí também são várias opções, você escolhe. Queremos fazer um negócio mais formal, queremos fazer um negócio mais informal, cada um com o seu desejo. Porque o correspondente internacional, quando ele produz a matéria ali, né? Ele faz um investigativo, Isso. aí é legal, aí, né? Aí sim, quando você opta por esse caso do investigativo, quando você tem tempo, e aí é cada vez mais difícil, porque gera custo. Hoje em dia, de novo, com toda a diversificação, pulverização, é mais difícil você encontrar modelo financeiro que viabilize esse tipo de coisa. Então a gente pode ver, é cada vez menos no mundo que a gente tem esses programas, esses produtos mais investigativos, tá? Porque isso custa, né? Isso é tempo, isso é diária, isso é a alimentação, é a hospedagem, é o tempo de trabalho para você poder, de repente, depois de 1 mês, 2 meses, entregar um resultado que aquilo vai ser de uma forma monetizável, digamos assim, de comunicação. Então é cada vez mais difícil hoje, sendo que temos o ineditismo e você quer ver tudo para amanhã, para ontem e tal, então... E todo mundo tem um celular com câmera hoje, Exatamente. né? Então, assim, acontece uma coisa lá, uma bomba, não sei, tô dando um exemplo. Sim, não. Todo mundo vai, filma e manda, E essa é né? a essência do Boca TV. O Boca TV nasce por isso. Eu falo que Boca TV é o canal com o maior, é o veículo de comunicação com o maior número de repórteres do mundo. Porque é a população mundial que é a produtora de conteúdo do Boca TV. E foi isso, e foi dessa forma que eu comecei a olhar. As pessoas sempre contaram comigo para ser a voz das dores delas, essas coisas de zeladoria, de problemas da cidade, de empresas que prestam ruim serviço, um serviço ruim, de empresas que não entregam aquilo que vendem, de poder público que desrespeita o seu eleitor, o seu cidadão. Tenho certeza que você tem a sua situação, cada um que está assistindo, vendo a gente aqui, tenho certeza que cada um, se parar agora, pensar, fala assim... Puxa, que saco, que situação horrível.
Sabe, de você ser impotente, de ninguém te ouvir, de você não conseguir resolver seus problemas. Você quer fazer um negócio simples, você não consegue, porque dificultam, porque não anda. Então, é dessa história que nasce. Eu falei, poxa, eu vou criar um número de WhatsApp no meu perfil de internet, no Instagram. Depois eu acabei criando outros perfis. E sempre quando eu falo perfil, então é sempre tudo espelhado. Então, o que tem lá, Rodrigo Bocardi, Boca TV, no Instagram, tem no TikTok, no Facebook, no YouTube, tudo igual. Vou criar um número de WhatsApp para vocês mandarem os vídeos. Eu achava que as pessoas não iam mandar vídeo nenhum. E desde então eu recebo 400, 500 vídeos por dia. Por dia, são 6 meses já. São pessoas que confiam em mim, são pessoas que depositam aquela angústia delas, que contam comigo para ser a voz delas. São meus amigos, é assim que eu trato. Todo dia eu tenho novos 500, 600 amigos. Pessoas que mandam vídeo, que mandam mensagem no número de WhatsApp que está lá, Rodrigo Bocardi, Boca TV, segue lá, tem um número lá de São Paulo. 11 9 10 51 5000. Faça o seu vídeo, manda pra gente. Manda pra gente que você tem a minha confiança, a confiança da minha equipe pra gente tratar do seu assunto e tentar resolver o seu problema. Tentar dar voz a você, tentar fazer com que você seja ouvido. Fazer com que a gente construa lugares melhores diante desse cenário. Você começou assim no Instagram, colocando esse número de WhatsApp e pedindo vídeos. E aí, como surgiu o modelo do Boca TV que cresceu, se expandiu, e você está pedindo até para as pessoas mandarem currículo, você está contratando, parece que tem uma sede enorme que você vai ter. Como surgiu isso? Nesse caminho. É você sozinho? Você tem um grupo? Vou te contar. Como é que é? Aí você tô lá recebendo 400, 500 vídeos, eu começo a olhar isso, eu falo, poxa, não consigo dar vazão. Meu sonho era dar vazão e resolver tudo, mas não consigo, é inviável. A gente seleciona, comecei com uma equipezinha pequena, seleciona, vamos publicar esse vídeo, vamos. Ouvimos o outro lado. Então, por exemplo, é um buraco na sua rua lá que durante um mês arrebentou a roda do seu carro, você liga, ninguém fecha o buraco, você não consegue ser ouvida, nada, você manda um vídeo. A gente seleciona ele, a gente vai lá, ouve antes de publicar. Prefeitura, na rua tal. A Drica está reclamando de um buraco, ela já perdeu 2 rodas. Dá para resolver? A prefeitura nos atende. Nos atende por causa da relevância, por causa da importância, porque é bom para ela também atender. E aí a gente vai lá e tenta pedir um compromisso. E geralmente vem. Olha, obrigado por avisar, tivemos um problema, está entrando no cronograma, esse buraco será fechado em breve. Beleza. A gente publica e já manda uma mensagem para você de volta. Se fecharem o buraco, você manda um vídeo de novo para a gente? Que a gente publica. Então, semanalmente, a gente publica todos os dias os problemas, as questões todas, e semanalmente a gente põe as soluções, porque elas ocorrem. E aí você vai falar, poxa, mas Rodrigo, mas são 400, você só mostra 4, 5 por dia, tá, não sei o quê. Mas estamos resolvendo, estamos conseguindo esses 4. Isso vai despertar a esperança, o desejo no outro, e a gente vai tentando, vai tentando, vai tentando. No meio do caminho, sabemos também, aprendi isso, a vida não é só isso. Não é só a questão ruim, não é só o problema. A gente tem que viver num ambiente onde a gente também tenha perseverança, persistência, onde a gente tem esperança, onde a gente tenha situações que levem a gente para o próximo dia. A vida é assim. Então a gente tem lá gastronomia. Para você contar também do restaurante legal que você foi, compartilhe com os outros. Ou a viagem legal que você fez, um lugar bacana, grava um vídeo, compartilha com os outros. A gente vai lá e amplifica isso. Para mostrar para as pessoas que existem coisas legais, mesmo você vivendo diante de um problema muito grande, ou de um problema que te atrapalha e tal. Então a gente vai fazendo isso. E aí, à medida em que eu olhei esses números todos, obviamente, eu comecei a trabalhar os dados dessa história, né? E é uma questão mais estratégica minha e tal, mas você imagina, são 500 amigos novos por dia. A gente trabalha esses dados todos, a gente trabalha essa confiança toda, além da publicação. E aí eu olhei esse modelo, falei, poxa vida, acho que isso pode funcionar em outros lugares. Eu não consigo dar vazão para os vídeos. E aí veio a história de regionalizar o Boca TV, que está em plena expansão. Começamos há 1 mês e meio, mais ou menos, com bocatv.campinas, e sempre em todas as redes sociais. Se você entrar em bocatv.campinas agora, você vai ver que vai ter lá um número de DDD para as pessoas, um WhatsApp exclusivo para quem é da região de Campinas. Então ele está valendo para Campinas, aqui no interior de São Paulo, e para todos os municípios da região, cerca de 10 municípios, Valinhos, Vinhedo, Montemor, enfim, um monte ali. Tá valendo para todo mundo aqui. As pessoas daquela região enviam os vídeos delas com as dores, com as coisas legais, bacanas. A gente receba naquele número de WhatsApp e publique naquele perfil que está regionalizado para aquelas pessoas. Então tem bocatv.campinas funcionando desse jeito. É como se fosse novas unidades de negócio. Como se fosse Boquinhas TVs. Campinas, Santos e Baixada Santista. Na outra semana fomos para Ribeirão Preto, Boca TV Ribeirão Preto e região. Na outra semana fomos para Boca TV São José dos Campos e Vale do Paraíba, Taubaté, Caçapava, aquela região toda ali.
Depois fomos para Boca TV, vou lembrar a ordem, hein, porque são 2 meses e meio. Boca TV.Floripa. Eu fui até Florianópolis e a gente fez lá a capital fora do estado de São Paulo, valendo para toda a região de Florianópolis, com um DDD lá 48, se eu não estou enganado, com o WhatsApp de lá. Mesma coisa, a gente recebe tudo aqui, num escritório, numa sede do Boca TV, com pessoas que fazem todo esse trabalho. Tem uma equipe já. Tem uma equipe que vem crescendo dia a dia, que vem crescendo, você imagina, cada semana é um perfil. Eu falo um perfil porque um perfil abrange várias cidades. Tá. Então, depois a gente foi de Floripa, depois fomos a Sorocaba, se eu não estou enganado nessa ordem, espero não estar esquecendo de nenhum, BocaTV.Sorocaba e região. Fomos a São Sebastião, BocaTV.São Sebastião, todo o litoral norte ali de São Paulo, Ubatuba, Caraguatatuba, enfim, aquela região toda, Bertioga. Depois, agora, segunda-feira, tivemos Boca TV Rio Preto. Tá então, expandindo geral. É um perfil por semana envolvendo um monte de cidade. Próximo agora, semana que vem, tudo indica Boca TV Bauru e região. Mas e depois vamos para todas as capitais. Não vai ficar só restrito ao estado de São Paulo, Não, então já temos Florianópolis e teremos todas as capitais, todas as capitais até o final do ano. Que legal.